Oi! Agora sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à live Vozes que Transformam. Vamos lá, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Camila. Vamos lá, galera. Olá, olá. Sejam bem-vindos à live Vozes que Transformam. Nós vamos falar hoje a respeito do Janeiro Branco. É um tema bastante relevante aí. Nós vamos falar sobre ansiedade. Você conhece alguém que sofre de ansiedade? Encaminha aí essa live para alguém que você conhece, que você sabe que sofre aí deste mal, né? E nós vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre. Vou pegar água aqui. Agora sim, vamos lá. Aqui, galera, mas nós já vamos iniciar. Vai encaminhando aí essa live para alguém que você ama, alguém que você conhece, que talvez possa ter aí essas crises de ansiedade, né? A doutora Camila vai explanar para nós com maestria, intensidade, destreza sobre este tema tão relevante, tão importante. Oi? Alô? Oi. Muito bom dia. Camila? Oi. Tudo bem? Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu só não estou sabendo, Juliano. Pois é, eu também não estou te... Pessoal, quem está na live, está conseguindo ver nós dois na tela dividida? Espera aí, é porque aconteceu isso também numa outra live com a... Gente, eu fiz uma... Com quem que foi, meu Deus? Com a Graciele? Oh, Jesus, é a idade. Ó, o pessoal tá vendo nós dois, Camila. Ai, Jesus. Assim. Que loucura. E vou entrar de Olha novo, lá, tá? a Dani... Oi? Eu vou sair e vou entrar de novo, porque... Ah, tá. Por favor. Ó, a Dani tá vendo nós, a Dani Raimundi. Fica aí, Dani. Ela tá vendo nós. Eu não estou te vendo também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Nós estamos com um pequeno bugzinho aí das imagens. Nós vamos para cima. Nós vamos falar a respeito do Janeiro Branco. Tá? Um tema bastante importante, relevante para os nossos dias, né? Então, é algo que é muito importante. Oi. Olha lá, Camila. Continuo sem te ver. Eita. Só aparece você aí na sua tela? Ó, e aí? Uai. E agora? Pessoal, vocês estão conseguindo ver nós dois na tela? Nós estamos bem na tela aí? Para vocês? A gente está aparecendo bem aí? Fala aí para nós, pessoal, que coisa essa
Então, e o pessoal vê, enxerga a gente e a gente não se enxerga. Que loucura. Deixa eu ver aqui, vou abrir o Instagram da minha filha aqui. Ó, a Dani falou que tá vendo os dois, então eu acho que Será que é um daqui a, bug? daqui a pouco deve Camila, ensinar, né? deixa eu ver aqui, vou abrir o Instagram da minha filha. Peraí. Olha, Ó, a Dani falou que tá vendo os dois. olha, eu abri um... Eu acho que Onde que desliga aqui o áudio? Será que é um bug? Tá. Camila, vamos mandar ver então. Olha, eu tô vendo você aqui numa tela. Ó. Vamos mandar ver? Vamos pra cima, minha querida? vamos lá. Você tá aí ainda? Peraí. Sim. Olha, Ó, a Dani falou que tá vendo os dois. olha, eu abri um... Eu acho que Show! Camila, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso poder te receber vamos lá. na live Vozes que Transformam. Eu estou muito feliz. O ano passado eu te busquei aí, mas a sua agenda estava maravilhosamente lotada e eu creio que esse ano também está. E isso é bom e é maravilhoso que nós conseguimos aí, então, essa live, né, para nós discorrermos sobre os temas aí que compete a sua questão do seu trabalho profissional. Camila é mãe, esposa, doutora. Camila, se apresenta aí, minha querida. Fique livre. Então, eu me chamo Camila Santini, eu sou psicóloga, né, já há 13 anos. Desde a minha formação, eu trabalho com educadores, com famílias, com crianças, e nos últimos anos tenho direcionado mais ainda o meu trabalho para esse público, né? Trabalho no consultório, com atendimentos clínicos, atendimentos de psicoterapia individual, para casal. Este ano vamos lançar as psicoterapias em grupo, e que é, eu trabalhei por muitos anos dessa forma no SUS, né? E agora me dedicando mais à minha carreira pessoal aqui como autônoma, esses trabalhos vão vir também para cá. Também sou consultora educacional, né? Presto serviço para algumas escolas, instituições escolares, e tenho fortalecido a minha carreira aí como palestrante. Tive o prazer de ter o Juliano também como meu professor de oratória em alguns dias, e tenho trabalhado muito aí com palestras, formações profissionais. Então é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Camila. E as suas contribuições sempre valiosas em sala de aula. Todo mundo surgia temas ali, né? E tal, o pessoal discorria, aí calmava, aí eu olhava para a Camila, eu preciso ouvir a sua sugestão, opinião aqui, aí ela discorria ali maravilhosamente. Camila, abraçando a sua ansiedade. Quando eu sugeri esse tema ali para você, você colocou essa temática por conta da campanha do Janeiro Branco, né? O quanto este tema é importante e relevante. Como que eu vou abraçar a minha ansiedade, Camila? Eu quero me desfazer dela, mulher. Me explica aí esse negócio. É verdade, é muito natural a gente fazer esse movimento quando nós pensamos em ansiedade, a gente pensa em afastar, né? Em não Afastar. sentir, né? E aí eu venho trazendo essa proposta diferenciada, né? De abraçar a ansiedade. Legal. E como que eu abraço minha ansiedade? Quais são os caminhos que me levam primeiro a ter esse diagnóstico, né, doutora? Porque eu estava falando com o pessoal antes aqui, os amigos, tem pessoal de Pernambuco aqui, pessoal de São Paulo, Nova Mutum, Paraná, tem uma galera aqui, hein, Camila? O que acontece? Porque como que eu acredito que deve ter os estágios da ansiedade e a que ponto que eu busco ajuda ou que eu consigo eu observo isso e eu falo, não, cara, agora eu tenho que ir. Ou já observei um relapso, assim, eu já tenho que ir para cima para buscar essa ajuda profissional. O que se orienta aí para a galera, para nós? Então vamos lá.
Primeiro, que é importante a gente. Por que eu trago esse tema, né? Abraçando a ansiedade, bem em janeiro, relacionado aí à campanha Janeiro Branco. Que a Uhum. campanha Janeiro Branco ela tem uma proposta de nos convidar a olhar para a nossa saúde mental. Assim como a gente para, né, no mês de janeiro, geralmente, ou no finalzinho ali do ano, para pensar na nossa vida, replanejar, a campanha Janeiro Branco surge em janeiro para que a gente se convide, né, para que a gente se sinta convidado a olhar para a nossa saúde mental como uma página em branco e pensar o que eu vou fazer este ano por ela, né? Então, parte daí. E aí, quando a gente fala de ansiedade, Uhum. as pessoas já têm um entendimento natural de que a ansiedade é um transtorno. E é bem isso que você falou, né? Quando se trata de um transtorno, existe classificações, existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Mas antes de Certo. tudo, por que abraçar a ansiedade? Porque a ansiedade, ela não é um transtorno. Não é? Não é um transtorno. Caramba, Ansiedade olha aí. é uma emoção. Assim Espera aí que eu vou como anotar. Camila, espera aí, ó. Só um minuto, ó. Tô anotando tudo aqui. Ansiedade não, ó, já me. Ansiedade não é um transtorno. isso, Já me quebrou no meio ansiedade, ela aqui. Que eu não não... é um transtorno psicológico, tá? Eu já vou chegar lá nos transtornos psicológicos. Mas antes de qualquer coisa, ansiedade é uma emoção. Uma Tem como emoção. a gente não sentir, por exemplo, amor, alegria? Tem como a gente falar assim, Sim, não, eu não vou sentir alegria. Não tem como, não né? tem Não como. tem como dizer Ela assim, flui. não vou sentir tristeza, medo. Não tem como. Entendi. Nós Não. sentimos todas as emoções. Eu não vou aqui, nessa live, entrar profundamente na função de cada emoção, mas Uhum, cada emoção, ela tem uma função na nossa vida, ela é uma resposta automática do nosso corpo a algo que a gente viu, que a gente sentiu, que a gente imaginou. Então, uhum, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo que vem diante de situações estressantes. Então, se não tem como a gente deixar de sentir alegria, medo, não tem como a gente deixar de sentir ansiedade. E, na verdade, a ansiedade, por que que a gente deve abraçar a ansiedade, né? Olha só. Porque a ansiedade, ela nos protege de certa forma. Acreditem, a ansiedade, ela nos protege de certa forma, em certo nível, né? Por quê? Porque a ansiedade, como eu falei antes, é uma resposta natural do nosso corpo ao estresse. Então, quando nós estamos pensando em muitas coisas, quando nós estamos preocupados com coisas que estão por vir, a ansiedade, né, ela é aflorada, fica presente em nós. É natural, uma resposta natural, como eu falei antes. Então, o nosso cérebro, uma área lá do nosso cérebro, recebe a informação assim: perigo, perigo, perigo. E aí, ativa ali essa emoção, como uma forma de proteção. É lógico que vocês vão concordar comigo que não é agradável sentir ansiedade. Ou alguém que está acompanhando aí a live acha que é gostoso sentir ansiedade. Responde aí pra gente. É bom boa. sentir Escreve aí, galera. ansiedade? É gostoso? A gente fica assim, animado quando a gente sente ansiedade? O que vocês acham? É gostoso? Não é gostoso? Eu já vou escrever aqui, Camila. Vou fazer a pergunta aqui. Ah, E para mim, Juliano, caramba, vendo por esse ponto de vista, depende. Às vezes é bom, hein? Você está me fazendo ver a ansiedade por um outro prisma, doutora. mas assim, é gostoso no nosso corpo a gente sentir? Porque como que a gente sente ansiedade? Quem estiver aí na live, pode ajudar a gente a trazer um pouquinho quais são os sintomas, né? O que que a gente sente quando a gente tem ansiedade? O coração ele fica bem calminho, bem tranquilo, ou ele fica batendo muito acelerado? Como que o coração fica? Como que as nossas mãos ficam quando a gente sente ansiedade? Porque todos nós sentimos ansiedade, todas as pessoas. Lembra que eu disse que é uma É. resposta natural do nosso corpo?
Olha só o que Uhum. colocaram, né? Medo. O medo é uma emoção primária. Quem é mãe ou pai de criança vai lembrar do filme Divertidamente, né? Tinha aqueles 5 personagens. E aí, a ansiedade, ela varia, ela é o medo mais acentuado, digamos assim, né? Então, por isso que não é gostoso sentir ansiedade. As mãos soam, o coração fica mais acelerado, os pensamentos ficam muito acelerados, o pulmão, né, nossa respiração fica mais ofegante. Então, a ansiedade, ela Uhum. não está só na nossa mente. Acho que já parte daí, né, a gente falar que a ansiedade, ela não está só na nossa mente. Ela, a gente sente ela no nosso corpo, né, no nosso fisiológico também. Sim, Então, vocês já responderam aí, não é gostoso sentir ansiedade, não é né? E a bom não. Tânia colocou, né? Nem para quem sente, nem para quem está perto de quem está sentindo e não sabe lidar ali com essa emoção. Uhum. Então, de Camila, quando você disse que é uma emoção primária, eu lembrei, nós compartilhamos com os alunos lá, porque assim, a grande parte da questão do medo ali de falar em público está ligado a questões emocionais. Nós trabalhamos lá, você vê que tem bastante da psicologia ali, né, dentro do curso, apesar de ser um curso de comunicação. E o que eu percebo, assim, eu percebi na galera, é essa questão da ansiedade de disparar os chamados gatilhos, né? E a gente vai buscar algo ali, você pode falar com mais propriedade, geralmente é ligado a uma emoção forte que ele ou ela sentiu em determinado período da sua vida. E tem uma questão também já é mais uma questão histórica, não sei se você chegou a ver algo, sobre a síndrome de Cannon, não me que é, lembro. que é um estudo que eles fizeram, que os primórdios ali, os primatas, eles tinham a questão da fuga, luta ou paralisava diante do medo, né? Que é uma emoção primária que tu compartilhou. Isso. Então tem algo relacionado aí. Se Isso. chama síndrome de Cannon, Eu tinha ouvido que é esse algo termo relacionado. específico, pelo menos não que eu me lembre agora. Mas Tá. a resposta automática do nosso corpo, quando nós Isso, sentimos medo, né? Ela é a resposta de luta, fuga ou paralisação. Então, o isso. nosso cérebro, ele recebe, né, a mensagem assim: perigo, perigo, perigo. Então, tem pessoas que vão atacar, né, que vão sair correndo, que vão fazer milhões de coisas, que vão super acelerar, né, porque estão no movimento de luta. Uhum. Outras pessoas, elas vão fugir, elas vão evitar essas situações de exposição, por exemplo, né, falando aí nessa questão da comunicação, elas vão Sim. evitar essas situações. Outras pessoas vão esquecer, porque às vezes a gente esquece algum compromisso, porque de alguma forma pode ter relação a muitas coisas, né, mas também Uhum. pode ter relação com o medo de vivenciar aquela situação, né? Então, as Correto. emoções em alta intensidade, elas, as únicas respostas que o nosso corpo consegue dar quando qualquer pessoa está vivendo uma emoção em alta intensidade é essa, de luta, de fuga ou de paralisação, Paralisação, né? Entendi. ou Interessante. desmaio. Uhum. Faz sentido, desmaio também. Ó, o José, né? Lá do Pernambuco, ele tem um projeto social com crianças lá, e ele observou o que aconteceu lá, né? Com eles. A Stefânia também compartilhou aqui que até mesmo respostas fisiológicas, então acaba se tornando uma válvula de escape. Seria isso então, doutora? Essa válvula de escape, a ansiedade ali? Olha só, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo. Então, hoje em dia, a nossa sociedade, ela vive. Depois eu respondo ali comento ali essa questão que o Marcos É o colocou. Mas Marcos, né? assim, Perdão, Marcos, chama de ser de José aí, a esqueci. nossa sociedade, ela está num tempo muito mais acelerado. Vamos falar, por exemplo, do nosso celular, né? Uhum. Antigamente, a
ansiedade, para ter uma resposta de uma outra pessoa que estava distante dela, né, as respostas elas levavam muito mais tempo para se ter, né? Para a gente ter uma resposta de alguém que estava em outro lugar, demorava-se muito mais tempo. Eu lembro que para mim falar com a minha família, que meus avós que eram do Paraná, a gente tinha que combinar um horário. Aí eu ia lá na agência telefônica e aí minha avó ia lá no orelhão ou na agência telefônica lá de onde ela morava. E aí a gente comprava o cartãozinho, né? E a gente, quem for mais novo que está Unidades, ouvindo isso, unidades, vai falar que né? somos jurássicos. Mas era todo esse movimento para que a gente conseguisse falar com uma pessoa, ter uma resposta de alguém que estava longe. Hoje em Exatamente. dia, principalmente com o WhatsApp, né, nos últimos anos, se uma pessoa demora 3 segundos para responder a nossa mensagem, já desperta vários gatilhos de rejeição, de indiferença, de desprezo, de desaprovação, né? E ao mesmo tempo, aquele que não respondeu a mensagem, 3 segundos, às vezes, 3 minutos, né? Também desperta ali várias sensações de não estou dando conta, de incapacidade, né? Então, olha como a cultura, né, já trazendo um pouco para a questão que o Marcos colocou, né, de no projeto ter muitos jovens, né, que apresentam ansiedade. Então, eles já nascem numa era em que a resposta, ela tem que ser assim. E aí, o que vem de encontro, né? A gente precisa hoje aprender socialmente a lidar com as nossas emoções, mas a gente não foi preparado para isso. Ninguém foi alfabetizado emocionalmente, né? Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Então a gente não sabe como lidar com as nossas emoções. E, como eu falei, a ansiedade é uma emoção que todas as pessoas sentem. Né? Não há como dizer, eu não sinto ansiedade. Você talvez não tenha um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico ou crise de ansiedade. Mas sentir ansiedade todos nós sentimos. E ela, e ela vai escalonando, doutora? O transtorno de ansiedade, as pessoas podem ter o transtorno de ansiedade e podem apresentar crises de ansiedade. Ou então pode ter o transtorno do pânico, por exemplo, e apresentar crises de pânico. Pode haver uma piora, sim. Inclusive, como eu falei, né? Emoção é uma ansiedade e todos nós possuímos e todos nós podemos desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas, quando eu falo em abraçar a ansiedade, da onde que parte, né, esse pensamento? É que quando nós aceitamos que o nosso corpo está mandando uma resposta para nós de algo que nós pensamos, algo que nós compreendemos, e nós aprendermos a abraçar isso que nós estamos sentindo, é só aí que a gente consegue lidar com isso de uma forma diferente. Porque quando a Entendi. gente, a síndrome de Kellner, que você comentou, né? Sim, Canon, isso. Quando nós entramos no movimento de luta, de fuga ou até de culpabilização de qualquer coisa que nós estivermos sentindo ou fazendo, a gente não modifica. Pensem aí em alguma coisa que vocês sentem ou algum comportamento que vocês têm. Se a gente entrar no movimento de rejeitar, no movimento de se culpar, você até pode ter uma transformação em relação a isso. Porém, você deixa de compreender você mesmo. E aí, quando vem de novo essa sensação, você se diminui, você vai dizendo, nossa, eu não sou capaz, e aí que vai se tornando um transtorno. Mas, quando nós fazemos o contrário, quando nós percebemos, por exemplo, eu vivenciei recentemente uma mudança muito significativa na minha vida. E quando isso estava para acontecer, eu fiquei pensando repetidas vezes como seria, planejando, idealizando, né? O coração fica mais acelerado, os pensamentos mais intensos, às vezes a respiração mais ofegante, né? Isso é o quê? É ansiedade. E aí, se eu Ansiedade. falasse assim para mim, né? Não, não posso sentir isso, não posso sentir isso. Eu ia deixar de sentir?
quando alguém fala assim para você, ó, não fica triste, seu cachorrinho morreu, mas não fica triste. Você vai deixar de Eu ficar? não tem como. A gente não deixa de ficar só por alguém falar ou por querer não ficar triste. Mas quando nós percebemos o nosso corpo, né? Como a Estefânia colocou ali sobre as reações fisiológicas, né? Quando a gente percebe, ó, Sim, minha mão tá suando, meu coração tá suando. batendo Aham. forte, meus pensamentos estão muito acelerados. Ah, olha só, tem algo que está acontecendo comigo. O que que é isso? Será que eu estou com uma virose? Será que tem alguma coisa aí que está me preocupando? O que está acontecendo? Então, isso é o quê? É autoconhecimento. Quando a gente faz isso, olha a diferença, né? De eu só dizer para mim mesmo, não posso sentir isso, não posso sentir isso. E de dizer para mim mesmo, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Né? Não é gostoso de sentir, mas o que que é? Ah, eu acredito que é porque eu estou preocupada com isso que está para acontecer. É porque eu tenho medo de como as coisas vão seguir. Então, olha como a gente começa. Estão vendo como eu estou dizendo aqui? Como é um movimento de mais se abraçar do que de rejeitar aquela emoção, aquilo que a gente está sentindo, aquela realidade na nossa vida? Entendi. Conseguem perceber a diferença do abraçar e do rejeitar aquilo que a gente está sentindo? É lógico que a gente não para no abraço, né? A gente não fica só assim, ah, que delícia, ansiedade, que gostoso, porque não é gostoso, né? Alguém comentou ali antes, não é gostoso nem para quem está sentindo e nem para quem está perto. Porém, Dá uma sensação de impotência, né? Quando a pessoa está com crise e você não consegue lidar ali. Pelo menos eu, né? Eu tenho. As experiências que eu tive há um tempo atrás foram essas. Não é interessante. Quando você não sabe lidar, né? é assim, Que a era o meu crise caso. em si, a crise em si, às vezes você, naquele momento, se a pessoa não teve a experiência antes disso que eu estou dizendo agora, né? De perceber as Uhum. reações do seu corpo, de perceber calmamente que a ansiedade está chegando, porque a crise é depois que a ansiedade já se instalou ali, né? Pode ser mais Ah, difícil tá. tratar a ansiedade naquela hora, né? Estou falando sobre a gente diariamente ir percebendo as emoções que nós vamos sentindo. E aí, quando isso vier de uma forma desconfortável, porque as emoções não são só prazerosas, né? Tem várias emoções desconfortáveis, a gente abraçar aquilo, perceber o que essa emoção está dizendo sobre mim. O que está acontecendo? Né? Eu estou preocupada com isso que vai acontecer, por quê? Ah, estou preocupada porque isso é importante para mim, porque eu quero fazer bem feito, porque eu sou alguém organizada, porque eu estou com receio de errar, né? Falando dessa questão das apresentações, né? Da oratória aí, Sim. né? Então, por que que a gente está ansioso? Né? Eu me lembro muito de vocês falarem, né? Que as pessoas, elas não têm medo de falar, né? Elas têm medo Uhum. de falhar, Falhar em público, né? de errar. E aí, Exatamente. eu, pelo menos, fui aprendendo a lidar. Eu sou uma pessoa que fui por muitos anos muito tímida. E eu fui Uhum. aprendendo a lidar com a minha timidez, fazendo esse movimento de acolher e entender que eu me preocupo que as coisas saiam bem feitas. Eu Sim. quero ter uma boa resposta. Agora, se eu engasgar, se eu tossir, se eu esquecer uma parte ali do que eu tenho para dizer, né? Tá tudo bem, como que eu vou me reorganizar aqui? Eu nunca me Exatamente. esqueço, Juliano, de uma vez que eu acho que eu até comentava, às vezes isso, já comentei em alguma aula lá da Uhum. oratória, Sim. que uma vez eu fui dar uma palestra num determinado lugar, e aí, quando a pessoa foi me chamar para subir para fazer a palestra, eu olhei o material que eu tinha na minha frente e me deu um branco. Aquele Uhum. belo de um branco, sabe? Eu olhei ali e eu falei, o que que eu vou falar? E aí eu fiz, né, os passos que a Brené Brown, Uhum. que é uma escritora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, inclusive Brilhante. para quem se cobra muito, para quem Que sente livro, bastante hein? ansiedade, eu recomendo o livro Brilhante esse livro, hein? da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeita.
E ela traz, né, exatamente sobre isso. Para o primeiro momento, quando a gente sente vergonha, ela é uma palestrante e ela pesquisa sobre vergonha. E Uhum. ela traz exatamente isso, que todo um contexto de palestrantes renomados, best-seller internacionalmente, né, eles sentem vergonha. E aí, Sim, ela, inclusive. Então, todas as pessoas, pensa na pessoa que você mais admira. Ela sente vergonha, ela sente medo. E isso nos coloca numa condição de humanos, e não de super-heróis, né? Então, eu fui fazer exatamente. essa palestra nesse dia, e aí me deu esse branco. E aí, os passos que a Brené Brown traz são assim: primeiro, aceitar. Aceitar que eu estava sentindo aquilo. Mas é o abraçar, né? Me abraçar ali naqueles segundos, porque a pessoa já estava me chamando. Eu me abracei, me acolhi. O segundo ponto era nós lembrarmos do nosso propósito. Então, por que eu estava ali? Por que eu estava naquele lugar? Estava naquele lugar porque eu tenho um propósito de vida, de auxiliar famílias a terem melhor qualidade de vida, melhorar os seus relacionamentos. Então, eu me lembrei do meu propósito. Eu abracei o que eu estava sentindo, falei, acho que eu estou ansiosa, eu estou com medo. E eu estou aqui porque eu entendi que o propósito da minha vida é auxiliar pessoas. Terceiro ponto, as frases de encorajamento. Eu vou dar conta, eu já fiz isso outras vezes, eu lembro do que eu vou falar, eu sou capaz. Então a gente precisa ali instantaneamente falar isso. E aí o Uhum. quarto ponto eu conto daqui a pouquinho. Eu sei que eu Boa. subi e fui fazer a palestra. Mas quando eu cheguei lá em cima, eu estava tremendo. Uhum. E quando eu estou tremendo um pouco, eu gaguejo. E fiz fono bastante tempo na minha infância. Acho que eu tinha que voltar para ajudar nesses momentos. Mas Uhum. só as técnicas ali para lidar com as emoções já me ajudaram. Então, o que eu fiz? Eu ia começar a falar e eu estava tremendo. E então, eu convidei todas as pessoas que estavam ali para a gente fazer uma respiração profunda. Eu falei, Uau. olha, a gente precisa se conectar, a gente precisa estar junto. E quando nós respiramos profundamente, nós exercitamos a nossa atenção plena. Então, eu vou convidar todos vocês para respirar junto comigo. Vamos lá? E aí, Brilhante. todo mundo fez Ó. respiração profunda naquele momento. E aí, o que aconteceu comigo? Eu me autorregulei, né? Que Minha boca massa. parou de tremer, meu coração já diminuiu a aceleração, eu consegui me concentrar melhor no que eu ia falar, me recordei daquilo, porque o meu corpo ele estava naquela resposta de luta, fuga ou paralisação, Sim. né? E aí, quando eu fiz a respiração profunda, eu mandei a mensagem para o meu corpo de que tá tudo bem, né? Lembra das afirmações? Vai dar tudo certo, você vai conseguir e tal. E aí a palestra foi muito tranquila, mas ninguém sabia que eu estava nervosa, preocupada, ansiosa ali antes. Mas a diferença é que eu sabia o que fazer. E aí, então, eu usei, né, a oportunidade para convidar todo mundo para respirar comigo. Então, isso ficou mais natural ali. E aí, eu falei que o quarto Brilhante. ponto eu ia dizer depois, lembram? Uhum. O quarto ponto é a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Tem ligação com a resiliência. Depois que eu terminei a palestra, eu tive uma sensação, depois que terminou, sabe? Que Sim. eu não tinha entregado o meu melhor, não tinha sido, eu não estava totalmente satisfeita. E eu não sou perfeccionista, sabe? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, Sim. mas eu não sou tão detalhista, tão perfeccionista. E então, quando eu Uhum. terminei, eu fiz essa análise e senti que eu poderia ter feito um pouco melhor. E aí, quando, né, o quarto ponto, como eu falei, é da resiliência, é que algumas vezes você vai fazer as coisas e por mais que você se esforce bastante, entregue ali o seu melhor, não vai ser sempre, pode ser que não seja 100%. Por quê? Porque você é ser Sim. humano. Então a resiliência vem para nos lembrar que aquela sensação que a gente tem depois que conclui algo, de que
né, poderia melhorar, ela deve não nos definir como incapazes, e sim nos motivar a melhorar. Ótimo, Então, aquilo ótimo. ali não nos define. Aquela sensação ali de, ficou tão legal. Não é, você não é tão legal, nossa, como você é péssimo, sabe? Porque às vezes esses pensamentos vêm, né? A ansiedade Sim, traz esses pensamentos. sim, Você sim. não devia ter feito mesmo, olha como você não nasceu para isso, né? Então, não é isso. É a gente se lembrar, olha, né? Não ficou tão bom. Como que você pode fazer da próxima vez? Resiliência é isso, né? Como que você pode melhorar da próxima vez? Eu tive, né, a oportunidade de fazer naquele assunto, né, de uma outra forma e aprimorar um pouco mais. Então, não nos definir. Passou um carro de som aqui agora, desculpa aí, galera, que estou aqui no cantinho em casa. Camila, brilhante, que relato, que relato. Eu devorei aquele livro também, esse livro aí da Brené Brown. Inclusive tem um TEDx dela, galera. Tá lá no YouTube, né? No TED, que ela fala a respeito disso. E eu anotei os pontos aqui, Camila. Já vou colocar aqui para a galera, hein? Muito obrigado por você compartilhar. E essa questão da vulnerabilidade, o quanto ela nos humaniza, né? Porque nós não somos robô. Você lembra que nós sempre falamos isso lá em sala de aula? A gente não é robô, a gente vai errar. Nós temos que nos permitir. Né? E humanos gostam de humanos, né? Exatamente. Pelo menos essa deve ser a ordem legal das coisas. Camila, E assim, brilhante, hein? Olha, é exatamente essa humanidade que pode gerar uma transformação em relação à ansiedade. Porque se nós todos ótimo. entendermos que todos nós, em algum momento, sentimos ansiedade, porque isso é uma emoção e não é um transtorno apenas, né? Existe sim quem tem transtorno de ansiedade, existe sim quem tem transtorno de pânico, né? Isso é também um relato. Mas antes de Sim. qualquer coisa, precisa entender que a ansiedade, ela é uma emoção, ela está presente no Uhum. nosso dia a dia, e quando nós aceitamos que somos humanos e sentimos todas as emoções, nós temos mais possibilidade de usar os recursos corretos para nos acalmar. E quando eu rejeito, né, eu falo, não, não posso sentir isso, não posso sentir isso, eu tenho menos possibilidade de lidar melhor com isso, porque eu estou afastando, pode me ajudar momentaneamente, mas eu não aprendo sobre mim. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o que, que eu aprendi sobre mim? E uma das coisas que eu aprendi, essa palestra era num sábado à noite. E era no Uhum. dia das mães. Eu não gosto de trabalhar no sábado. Assim, para mim, eu já me organizo durante a semana, eu me esforço, né, me dedico, mas Uhum. o sábado ele é da minha família. Então, quanto menos Legal. eu puder trabalhar no sábado, melhor. E aquela proposta foi no sábado, porque era uma véspera de Dia das Mães. Então, isso de alguma forma disse para mim, olha, realmente o sábado para você é desgastante. Mas, Uhum. lembra que eu falei sobre lembrar do meu propósito de vida? Né? Exatamente. Segundo Que ponto, o né? Uhum. motivo que eu estava ali era para ajudar famílias. Então, eu ia ter o tempo com a minha família no dia seguinte, mas naquele momento, assumindo aquele compromisso, eu estava diante de várias famílias, de várias mães, inclusive. Então, nos lembrar do nosso propósito, né, daquilo que nos move, também ajuda a gente a entender mais sobre nós e lidar com a emoção da ansiedade. Camila, e o quanto é prazeroso quando nós estamos, eu gosto de chamar de fluir, quando nós estamos fluindo no nosso propósito, quando nós estamos realizando aquilo, você é uma mulher cristã, acredita em Deus, então eu posso falar isso, não é para você, Claro. que nós estamos cumprindo a missão para a qual nós fomos criados. Cara, isso não tem palavras, é inenarrável, como diz um aluno meu lá, o Luiz, Sim. da Fendit. Ele fala, é inenarrável, professor, porque você vai com uma força e entra num flow ali que você não quer mais que aquele momento acaba, né? Quando você está fluindo naquilo que você foi chamada, no propósito ali. Eu vejo que isso é brilhante, né? Juliano, o que não quer dizer
que nós não vamos sentir emoções desagradáveis como a Sim, ansiedade. Que nós somos seres humanos, né? E o que nos coloca, inclusive na Bíblia existem várias citações de onde até Jesus sentiu ansiedade, sentiu medo, sentiu sim, tristeza. sim, Então, né? sim, Ele sentiu como nós, seres humanos, falhos, não iríamos sentir. Nós somos humanos. Então, quando a gente exatamente. faz esse movimento de abraçar as nossas emoções, a gente conhece, a gente dá a possibilidade de conhecer mais a nós mesmos e aí sim transformar a relação que a gente tem conosco mesmo e então com as outras pessoas. Mas quando a gente fica nesse movimento de luta, não posso, não posso, não posso, né? Por que que eu estou sentindo isso? A gente não entende muito sobre nós. A gente só nos distancia de nós mesmos. Entendo. Camila, dentro dessa perspectiva, desse novo, nesse prisma que você trouxe, muito esclarecedor, então é fazer perguntas com relação a este sentimento. É fazer perguntas e buscar essa resposta que está dentro de nós, o porquê estamos sentindo aquilo, seria o primeiro passo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Lá no início. O primeiro passo é se conhecer mais, né? Perceber o que que seu Autoconhecimento, né? corpo, isso, o que que seu corpo está dizendo, né? O que que seus pensamentos estão dizendo para você, né? Então, Uhum. pode ser, por exemplo, teve um dia que eu ia ter uma reunião bem importante para mim e Certo. eu tava com, meu estômago começou a ficar embrulhado, sabe? E aí, meus pensamentos acelerados, eu pensando diversas coisas, o coração mais acelerado. Sabe quando quem já sentiu vai saber, né? Quando o peito fica meio que como se estivesse com uma bateriazinha ligada, né? Acelerado, te movimentando, o seu corpo ali vibrando, né? Uhum. E eu me entendi, eu prestei atenção nisso. Então, primeiro ponto, autoconhecimento, perceber o seu corpo. O corpo é o que a gente tem mais capacidade de perceber. Às vezes a gente não consegue perceber os nossos pensamentos. Então, o meu corpo tá aqui, ó, meu estômago tá ruim, meu coração tá meio bem acelerado, vários pensamentos. O que que é isso? Ah, isso é ansiedade. Ou então, poderiam ser outras sensações, poderia ser tristeza, enfim, uma outra emoção. E percebi que isso estava acontecendo. Por que que isso estava acontecendo? Ah, isso está acontecendo porque eu vou ter essa reunião e essa reunião ela é importante para mim. Importante. O que vai acontecer depois dessa reunião é importante para mim. Eu quero muito que dê certo. Então, é esse diálogo, né? De Entendi. não é, não posso sentir isso. É isso que eu estou sentindo e é por conta de que isso é importante para mim. Então, é um diálogo com você mesmo. Um psicólogo é um dos únicos lugares que você pode conversar com você mesmo e tá tudo bem, não é loucura. Pelo contrário, é saudável, tá? Saudável. E Galera, aí, Camila, perdão te interromper, eu só ia dar um alô aqui, avisar o pessoal que nós, aliás, a Camila vai sortear um livro aqui, hein, galera? Ela falou que vai sortear um livro. Então, você que quer participar do sorteio, depois coloca aí, eu quero, tá bom? Pode continuar, Camila. Você estava falando então, sobre ter essa percepção, né? concluir, né? Porque não é só perceber e aceitar, né? O que que eu vou fazer, já que essa ansiedade, e esse livro que eu vou sortear tem tudo a ver com isso que eu vou dizer agora. Como que eu consigo? Porque essa sensação da ansiedade, ela não é gostosa. Mas como que eu consigo fazer então para mim me acalmar? Porque ainda tem um tempo até a reunião, ou então porque eu não vou conseguir solucionar aquela situação agora, ou porque eu preciso estar melhor para fazer essa palestra, para conversar com os meus amigos, né? Se tratando aí de dos jovens, por exemplo, que o Márcio falou, né? Eu Uhum. preciso me acalmar, eu preciso me autorregular. Então, às vezes, uma respiração profunda, o que que eu vou fazer, né? Essa questão que você trouxe. O que que a gente pode fazer, então? As perguntas, né? O que eu posso fazer Isso. para me acalmar? Já que eu já entendi que é por conta que eu estou assim, com essa sensação, por conta dessa reunião. Eu vou respirar profundamente, eu vou fazer uma oração, eu vou tomar um gole de água, eu vou cantar com os passarinhos ali na frente. O que que você vai fazer? Eu vou desenhar. O livro que eu vou sortear tem tudo a ver com isso aí, arte terapia. Ah, O que eu vou massa. fazer para me ajudar a me regular, porque eu tenho que seguir em frente.
né? Então, eu não fico só abraçada com a ansiedade e paro ali. Mas então, o que que eu vou fazer para me acalmar, para seguir em frente, sabe? Uhum. Esse é um ponto assim essencial, né? É a automotivação. O que que é? Eu já percebi que é ansiedade, que isso está vindo por conta dessa reunião. Mas e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou parar e chorar? Eu vou paralisar aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho aqui para mim ajudar a me acalmar? Eu vou respirar. O que que eu vou fazer? Esse é um ponto essencial. Legal. Camila, nós estamos ainda na campanha do Janeiro Branco, é? E eu gostaria que você falasse aí como tem sido, quais ações. Eu lembro que tinha um grupo no Lago, não sei se tem ainda, que tem uma questão de meditação, de alongamento, que uma vez tu desenvolvia esse projeto, né? E como é que está, assim, nossa cidade, região, nível de Brasil, como que você enxerga essa questão do Janeiro Branco aí? Então, a campanha Da de Janeiro campanha em Branco, si, ela hoje ganhou proporções a nível mundial. Então, hoje não é mundial, né? mais só o Brasil, não é mais só Minas Gerais, que é onde começou, não é mais só o Brasil e não é só, e é o mundo. Então, vários países já têm levado a campanha Janeiro Branco. Então, tem Legal. ações as mais variadas, né? A campanha Janeiro Branco começou em recepções de espaços de saúde. Hoje ela alcança as mais variadas ações. Eu me desliguei da prefeitura, né, Sim. recentemente, então eu não tenho acompanhado a programação que a Secretaria de Saúde, né, tem desenvolvido. Uhum. Mas as unidades de saúde, de uma forma geral, existem espaços para a promoção da saúde mental. Recentemente, na semana passada, eu e a minha colega Karina, com quem eu trabalho junto, minha parceira, Uhum. fizemos um grupo de ansiedade, um grupo de mulheres, ele é um grupo voltado para mulheres, para a gente Legal. falar sobre ansiedade. E aí a gente fez um encontro presencial e tudo mais, foi muito bacana. Que legal. Então, aproveito para deixar o convite, caso esse grupo ele vai continuar lá no WhatsApp. Então, se Tem o você quer Insta do aprender a grupo aí, tratar a Camila? ansiedade, você me procura depois dessa live, que aí a gente te adiciona lá nesse grupo. Provavelmente vai ter mais encontros, porque é um grupo gratuito, tá? Provavelmente vai ter Ele, mais encontros. você tem o WhatsApp dele aí, do grupo? Eu tenho, mas eu estou com o celular, eu não consigo pegar ele. Ah, tá. Você pode falar o nome? É Ansiedade Mulheres? Como é o Abraçando nome? Que eu escrevo a aqui. ansiedade. Abrace a sua ansiedade. Porque aí, mulheres que estão aqui, né, elas podem depois ou me dar manda um direct aqui, que daí a gente conecta. E Não, a Karine eu. acabou de entrar, que é a minha parceira em vários projetos, mas nesse também. Legal, quem que é a Karina? E a Karina, psicóloga, acabou de entrar. Minha Seja muito parceira, bem-vinda, Karina. inclusive especialista em Legal. ansiedade. Parabéns pela iniciativa aí, Camila. E, assim, vendo na questão da espiritualidade, né? Como muitas pessoas me buscam, e na maioria delas mulheres, né? Através da minha esposa ou de amigos, irmãos em Cristo, para orar com relação à ansiedade, né? E aí nós oramos, tem a questão da oração, né? Vou pisar no campo da fé aqui, mas daí eu indico, ó, busca uma terapia, busca um psicólogo, busca uma ajuda na questão da saúde também, né? Porque eu não sou bitolado com relação a isso. Eu sei que Deus deixou a medicina para nós, né? Com E certeza. aí a gente ora, tem ali aquele alívio da pessoa, tal, mas ó, o segundo passo é tu buscar uma. Alguns vão, outros não, né? Aí é com eles, mas no que tange a minha questão, assim, muitos, Camila, muita gente aí nos últimos 3 meses aí tem buscado com relação a essa questão. Nós temos que olhar com este olhar de amor para isso, hein? Eu vejo. Até uma colega escreveu aqui antes, acho que foi a Estefânia, né, com relação à empatia em si, né, de nós trabalharmos com relação a isso, porque cuidarmos uns dos outros, é o que eu vejo, né, nesse quesito.
no que a gente tem a possibilidade de cuidar e ajudar uns aos outros, porque nós dependemos uns dos outros. Né? Aí daquele que pensa que não depende no quesito relacional, né, eu digo aqui, e outros até de outras situações, né? Então as pessoas buscam, e aí tem a questão da fé, mas daí eu já falo, ó, busca, né? Aí uns ficam meio, mas, cara, isso não é vergonha, isso é, nós somos humanos, cara, se eu precisar, se eu não tô bem, apesar de que eu demoro um pouco, minha mulher pega no pé para mim ir mais no médico, né? Mas eu vou, eu busco, e não é porque eu tenho a questão da fé que eu não vou buscar, né? Eu oro, acredito em Deus, acredito em cura, oro por cura, né? Por Jesus curar. E segundo passo, vai para buscar medicina, né? Sim. Como eu Entendeu? falei, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo em relação ao Sim, estresse. Então, não é uma falta de fé, né? É o seu sim, corpo que recebe uma resposta quando você está se sentindo estressado, preocupado, né? Muito se cobrando em relação a alguma coisa. Então, quando sim, nós estamos assim, o primeiro movimento de se acolher, ele pode fazer com que todo o resto se modifique. Quando eu me cobro mais, eu me rejeito mais, quando eu me critico mais, eu aumento o meu nível de estresse. Ou seja, a ansiedade ela só vai aumentando, aí sim, podendo se transformar, né, se modificar numa patologia. Então, assim, essas dicas que eu sugeri aqui, uhum, elas não substituem um acompanhamento psicológico. Como é, o Juliano falou, existem níveis diferentes de sentir ansiedade, né? Eu estou aqui falando mais no nível comum, né, do dia a dia, das pessoas sentirem mesmo. Mas aquelas pessoas que já possuem um transtorno de ansiedade, é fundamental que elas façam um acompanhamento. Às vezes, só seguir essas recomendações, essas orientações ou participar de um grupo não vai ser suficiente para você lidar melhor com a ansiedade. Eu falo lidar melhor com a ansiedade porque não é uma cura da ansiedade, é lidar uhum, melhor, porque a ansiedade é uma emoção. Então, a gente não vai eliminar ela como nenhuma das outras emoções. concordo. Brilhante, doutor. Camila, a gente está caminhando para o final, você acredita? Meu Deus do céu, voou o tempo, cara. É verdade. Hein? A gente está caminhando para a parte final. Galera, permaneçam aqui, tá? Eu vou pegar os nomes depois aqui para fazer o sorteio. Mesmo. Vamos fazer ele já, Camila, aproveitar. Então tem este grupo aí do WhatsApp, que ele é gratuito. Como tem pessoas de outro Oi? lugar, né, Juliano? E ver como que faz para enviar, caso quem ganhe seja de outro lugar. Tem o Marcos, que é lá do Pernambuco. O Marcos tem um projeto lindo lá com crianças, numa comunidade carente, Camila. Não é, Ele tem um projeto de também não é karatê daqui, lá. mas é daqui pertinho. Você tem ele em e-book? Não tenho, ele é livro físico, que é da minha loja. Nós Eu damos tenho um uma jeito. loja de produtos socioemocionais, né? Nós Então, damos um ele é jeito. Pode falar daí sobre o livro, faça suas considerações, que eu vou buscar o nome da galera que está ao vivo aqui, porque nós vamos fazer ela ao vivo. Pode ir falando, Camila. bom. Então, eu falei sobre a gente aceitar essa emoção e falei também sobre nós acolhermos as nossas emoções e pensarmos o que a gente vai Uhum, fazer. Então, partindo disso, do que fazer, né, eu abri recentemente a Loja do Brincar, que são produtos socioemocionais. É uma loja que ainda está iniciando, né, em construção aí com esse movimento novo aí da minha vida. E a gente tem bastante materiais nesse sentido, né? Quem tiver interesse em conhecer e saber um pouquinho mais, pode me chamar também no direct. E aí eu vou trazer para a gente poder sortear aqui um livro de arte terapia. Eu não estou com ele aqui agora, mas ele é muito gostoso de a gente utilizar ali o desenho, a arte, as cores para trabalhar as nossas emoções, reduzir a nossa ansiedade. Então, esses são alguns dos materiais que a loja do Brincar tem. Produtos socioemocionais, trabalhar a nossa socialização e as nossas emoções. Então, esse material uau, é para que legal, né? Que legal, Camila. Parabéns, hein? Show de bola.
A Mater... Você consegue visualizar aí quem que mais? Vai citando os nomes aí, Camila, que está aqui, parece para você. A Noélia, a Como? Karina, Karina, né? A Karina, a sempre presente, sempre presente. a Lamara, Uhum. a A Estefânia, Helena também. Stefânia eu coloquei. o Marcos, né? Aham, E o aham, o Henrique, Marcos foi o primeiro. ponto, Tadeu. Isso, é o Henrique. O Henrique está lá em São Paulo. Nandara também. Tem uma galera aqui, hein? O Bruno, a Patrícia Celone, Gisele. Para mim só está aparecendo ele. É, aqui a Patrícia Celone. Patrícia é do grupo das meninas de negócio. Aqui, ó. Ó a lista aqui, galera. Agora minha assistente aqui vai... Goiânia. Tira aqui que nós vamos fazer o sorteio ao vivo. É, ué, para quem tá aqui agora. De sortear. Dá sim, rapidão, só corta eles aí. Camila, que massa, que legal. Ó, já vou aproveitar aqui, nós vamos retomar, dar continuidade, na realidade, né, esse ano, no projeto Ore na Escola, tá? Aí você vai receber aí uma solicitação para nós podermos ir lá na sua escola lá, Camila. Muito bom. Sim ou Precisamos. sim? Sim. O Ore na Escola, nós vamos movimentar e tem novidades para esse ano, bem legais. E você está no meu radar, hein? Você está no meu radar aí para nós conectarmos algo aí. Porque o ano passado, né, quando nós fomos à escola, nós vimos essa grande questão com relação aos professores, diretores, alunos, né? Então e nos acolheram muito bem, né? Que cidade abençoada nós moramos, Camila? É verdade. Tem Juliano, cidades... só um minutinho. Que eu Pode preciso falar. abrir a minha porta que os pacientes chegaram. E aguarda só um minutinho que eu só vou receber eles e eu já volto. Ah, tá, beleza, vai lá. Enquanto isso, eu peguei aqui os nomes do sorteio. Tá, já Vai lá. Quem será, hein, galera? Peraí, Camila, vai lá, que eu só vou... Ah, tá aqui no copinho. Ó, quem quer ganhar aí, galera? Vamos lá, vamos lá. Nananã. Tirou um print legal lá? Quem será? Quem será? Atenção, galera! Vai ganhar um livro aí da Camila, um livro muito, muito massa. Ó, já tá aqui, ó. Copinho do Believer, lá da Ingrid. Maravilhosa Ingrid também. É agora, galera. Deixa eu pegar um aqui. Karina! Olha só, foi um sorteio, né? Karina é minha parceira. Karina é sua parceira, que legal! Parabéns, Karina! Que massa! Energia, hein? Que show de... E olha que eu balancei esse negócio, hein? Tomara que a Lamara ganhe. Mas que massa, Camila! A Karina, ela fala muito sobre ansiedade, tem bastante conteúdo. Com certeza esse livro vai servir para ela e também para ela auxiliar aí muitas pessoas com esse recurso. Ela é aqui de Nova Mutum? Ela é de Nova Mutum, mas ela atende online também. Legal, vou seguir ela aqui. Camila, gratidão. Quanto conteúdo, como foi relevante essa live, vai ficar salvo. Eu vou subir no meu canal, no YouTube, Vozes que Transformam. Tem bastante conteúdo lá. Olha aqui, ó. Anotei, vou utilizar esses pontos aqui, que é lembrar da Bene Brown. E eu Tá, porque para mim isso aqui foi... Porque a gente não está se vendo, né? Nem eu vejo o Cristiano ou o Juliano. Então, se alguém puder tirar um print para mandar para a gente depois, porque ah, tá, a Lamara tirou. Vai sair preto e branco. Ou vai sair preto. A Lamara vai tirar o print aí. Vamos lá, vamos sorrir, vamos se ajeitar, vai lá. Tá bom o ângulo, Lamara?
Ela está aqui do meu lado, minha assistente. Tirou? Aê, foi. Foi. Maravilha. Ótimo. Camila, fique livre aí para fazer suas considerações finais. Só agradecer pelo convite, né, e convidar todos a olhar para a sua saúde mental nesse ano de 2024, priorizar ela, né, ela faz a diferença em todas as relações que nós vivenciamos. Maravilha. Camila, gratidão, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Amém. a sua família e o seu trabalho. E que muitas e muitas vidas sejam transformadas através do propósito que você carrega. Nós nos encontramos aí, hein? Sim. Gratidão. Valeu, galera. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Um abraço. Tchau, tchau.